inicio então me apresentando, eu sou a Bruna. Quem aqui vai fazer a aplicação é a Mayara, que também já é bem familiarizada com o Andros, já tem bastante experiência com o Andros. E nós desenvolvemos um protocolo para resultados imediatos e extremos. Uma coisa muito importante que é preciso dizer sobre o Andros é que ele é uma tecnologia completamente diferente da terapia híbrida, que é o que o pessoal fica um pouco confuso. Ah, eu vou ter o mesmo resultado de criofrequência com a terapia híbrida? Não é o mesmo resultado. Se associado ele fica melhor ainda, mas isso é um tema para um outro dia. Criofrequência, o que ela é? Nós temos um equipamento de radiofrequência. Nesse caso, a radiofrequência com a maior potência do mercado, a gente chega a 600 watts de potência. Então eu costumo dizer que é uma porrada muito grande, é uma energia muito forte a ser entregue numa velocidade muito rápida. Então os meus resultados também são muito rápidos e imediatos, né? E com esse resultado muito expressivo. E a criofrequência, o que ela é? O congelamento dessa ponteira junto com o aquecimento. Nós temos que prestar muita atenção nas tecnologias que nós vamos investir. Nós precisamos de uma ponteira que congele e não resfrie. Existe uma diferença muito grande nessas duas coisas. O Andros ele vai até menos 15 graus. Né? No nosso artigo científico, lembrando que é a única criofrequência do mundo que tem um artigo científico comprovando a sua eficácia, os seus resultados. E nesse artigo científico comprova que chega a menos 9, menos 11 graus embaixo do tecido. Então isso é muito importante para quando você vai fazer um investimento, porque esse congelamento ele tem duas funções dentro da criofrequência. Estou explicando rapidinho isso para vocês, dando uma resumida, só para a gente poder entender o porquê que a gente vai usar criofrequência para ter esse resultado tão imediato. Com esse congelamento junto com o aquecimento, nós temos um choque térmico dentro do tecido. E esse choque térmico ele promove algumas alterações que somente a radiofrequência não traz. Qual que é a principal? Nós temos um hormônio liberado chamado COX-2, que ele é um anti-inflamatório, isso é o principal, né? As HSPs e o COX-2. Ele é um dos hormônios principais, que ele é causador, ele é anti-inflamatório natural do nosso corpo. Então nós produzimos isso como meio de defesa, né? Quando nós aplicamos radiofrequência, vou dar um exemplo, ele libera 4 vezes COX-2. E ainda assim eu tenho inflamação, mas ele está liberando anti-inflamatório, tudo bem? Quando eu tenho essa ação com o choque térmico, ele libera só 2 COX-2, então ele tem menos efeito anti-inflamatório. E aí eu inflamo muito mais. As minhas HSPs, elas são também liberadas em alto nível e isso faz o quê? Contração da fibra de colágeno muito rápido. Então, para flacidez, não existe nada melhor do que criofrequência. O resultado ele é muito rápido ainda para aquelas pessoas. Desde, a gente sempre fala que a estética para quem tem uma gordura localizada, pequenos reparos, mas não. A gente pode trabalhar sim, desde o obeso até mesmo o fisiculturista numa criofrequência. Um exemplo que a gente dá é colabar, modo de dizer, né? Mas assim, a gente consegue fazer essa retração da fibra de colágeno tão forte que quando eu não tenho gordura, ela adere ao músculo. E para isso, por exemplo, no fisiculturista é muito legal. Já no obeso, a gente também consegue trabalhar além do tecido por conta do congelamento e porque o Andros ele tem ponteiras específicas para cada região do corpo, seja corporal ou facial. Nós trabalhamos aqui com a ponteira monopolar. A monopolar ela trabalha gordura localizada. Tem alguma pergunta? Ainda não, o pessoal tá entrando, acenando, mandando coraçãozinho. Tá bom. Beijo pra todo mundo. A monopolar, a gente trabalha gordura localizada. Então ela atinge um tecido mais profundo, né? Precisa usar uma placa dispersiva para poder acontecer essa emissão da radiação. E aí o congelamento, lembrando que não é resfriamento. Olha o tamanho dessa nossa monopolar. Ela é uma monopolar grande e aí eu consigo atingir uma área maior e isso vai fazer com que o congelamento daqui faça uma apoptose na célula de gordura.
A apoptose é o que a gente quer pra vida, né? Nós não queremos lipólise, nós queremos apoptose. Temos apoptose por meio de ultracaptação, criofrequência e criolipólise. Então, na criofrequência, se eu uso a monopolar, eu além de atingir gordura localizada, eu atingo também flacidez, dando resultado eficaz para as duas coisas, tá? Muito rápido e imediato o resultado. Quando nós estamos falando hoje de celulite, nosso protocolo ele é um protocolo imediato para celulite. E esse protocolo, nós vamos perceber que eu consigo trabalhar uma bananinha e a celulite junto. A celulite flácida principalmente. Porém, as outras, se eu uso uma monopolar, eu consigo aumentar a vascularização local e etc. E aí eu também consigo trabalhar compacta e principalmente dermatose. E dermatose, a gente pode colocar calor? A gente não pode colocar calor excessivo dentro de um protocolo para trabalhar a celulite e dermatose. A Físio Jo perguntou qual a diferença da criofrequência para a radiofrequência. Então, a criofrequência, ela é uma radiofrequência com congelamento. Ela sai da ponteira, tanto o calor, a energia eletromagnética, tanto o calor, quanto o resfriamento por uma Peltier. Congelamento por uma Peltier. E isso vai fazer o choque térmico, foi o que eu expliquei agora no começo. E esse choque térmico eu tenho um efeito maior e mais rápido do que só a radiofrequência. Por quê? Porque libera menos anti-inflamatório, então eu consigo inflamar mais, e libera mais HSPs, que eu consigo fazer uma contração da fibra de colágeno também muito mais rápida. O efeito lifting, ele não é só um efeito Cinderela, eu sempre brinco do copo cheio, né? A gente enche o copo e quando passa mais ou menos 24 horas, ele diminui, claro, por isso que eu tenho que fazer outras sessões. Conforme vão passando as sessões, eu vou sempre aumentando esse copo e sempre vai sobrando um pouquinho. Até o final da última sessão, eu estar com o copo cheio. Então, existe uma grande diferença em radiofrequência e criofrequência. A principal delas é isso. Mas a gente precisa lembrar que criofrequência ela é uma radiofrequência. Tá? Tem mais alguma pergunta? Ainda não? Então vamos lá, o protocolo. Então, o carnaval chegando. Vamos ao que interessa, né, Mai? O carnaval tá chegando, fica todo mundo desesperado, todo mundo louco, né? Que quer ficar ali ansiosos, que quer ter aquele resultado rápido e tá se batendo e não consegue chegar em algum resultado. O que a gente vai fazer aqui hoje? Nós temos uma modelo, nós vamos fazer o bumbum. Claro, ela tem um tecido mais jovem, né? Mas ainda assim, depois a gente vai disponibilizar o antes e o depois, que foi tirada uma foto, foi feita avaliação e tudo mais. Ela tem uma celulite flácida, tá? Não é uma celulite compacta, mas ela é uma flácida mesclada, a gente chama de mista, edematosa. Porque se ela apresenta, aperta mais pra ela apresenta sinal de cacifo positivo. Então, ó, fica o dedinho marcado. Isso daí representa, na região dela ela é quente também, então ela tem um edema, calor, ela é um pouco mais vermelhinha na região de cima, então isso é um edema que a gente tem. Porém, quando ela levanta, ela tá com bastante celulite aqui em posterior de coxa e um pouquinho acima do bumbum, próximo ao bumbum. É uma celulite flácida, então mista com edema. O que a gente vai fazer aqui? A gente perceber, chega um pouquinho mais perto de... Aqui ela tem uma bananinha mínima, tá? Mas ela tem. Em pé também, na imagem que a gente vai disponibilizar pra vocês, a gente vai perceber que ela tem essa bananinha. Não é uma bananinha de sustentação, foi feita a avaliação que a gente poderia tirá-la também. O que nós vamos fazer aqui para dar esse resultado imediato? Né? A gente não pode perder tempo, né? Não, o pessoal quer aí um resultado bem bacana. Sobe mais um pouquinho. Aqui a gente tem um bumbum bonito, né? Aliás, todo mundo é lindo do jeito que é. A gente sempre fala, a gente só pode melhorar o que já tem de bonito, né? Nós vamos aplicar nela aqui. Primeiro, uma ponteira monopolar. Pra quê? Porque eu quero trabalhar essa bananinha diminuindo. E quando eu coloco a ponteira monopolar, eu posso fazer dar uma maleabilidade melhor no tecido e modelar a estrutura. Então, a forma que a Mayara vai aplicar é uma forma de modelagem, respeitando o tamanho da área, o tempo e tudo mais, mas de uma forma mais para modelar. Nisso a gente vai fazer a redução
da medida local, né? Aparentemente, visivelmente a gente vai fazer, então ela vai medir. Sempre vai ser um 10 por 15. Não adianta a gente fazer 15 por 20, 25 por 10, não. O que a gente estudou, e o artigo científico também ele mostra, que é um 10 por 5 que a gente vai utilizar na medida, tá? Vocês vão perceber que esse 10 por 5 ele é muito fácil, você consegue fazer ele na diagonal, vertical, horizontal, enfim. E aí, pra seja, é importante que marque? É importante que marque. Porque a gente vai conversando, e aí ele vai, a gente sobe pra lá, sobe pra cá, enfim, não fica localizado. Por quê? Eu preciso que a cavitação, ela entre naquele local. Então não adianta ficar fazendo isso daqui, porque ela não vai focalizar, ela não vai entrar e fazer a sua ação em cada ponto. Então ela vai ficar muito dispersa, você não acumula energia em lugar nenhum. Então foi marcado com 10 por 15 aqui, nós iremos fazer essa região, tá? Da gordura para a bananinha. Poderia pegar aqui para celulite também com a monopolar? Poderia. Se eu quisesse diminuir também esse posterior, mas no caso dela, não. A gente não vai usar. A gente só vai usar onde tem um acúmulo maior de celulite e essa bananinha para reduzir a medida. Quando eu reduzir a medida dessa bananinha, eu vou dar um up no bumbum. O bumbum dela vai subir um pouquinho, tá? Então a gente vai acompanhar. Aqui na parametrização, eu vou colocar, lembrando, eu tenho até 600 watts de potência. É muita potência, né? Eu posso usar os 600 watts? Posso. O meu paciente vai aguentar? Provavelmente. Claro, né? A gente não chega até os 600, a gente começa um pouco menor e vai aumentando gradativamente. Mas eu posso atingir os 600 watts porque como é uma ponteira congelada, ela não tem desconforto. Na monopolar, ela tem um pouco mais de desconforto porque ela é mais profunda, então esse calor vai ser mais profundo. Nós vamos deixar aqui para ela 400 watts de potência. Nós vamos iniciar a monopolar em 400 watts de potência. Vamos colocar dentro desse quadradinho 8 minutos, que é o padrão a ser utilizado. E liga o congelamento. Ligou. Precisamos usar a placa dispersiva. A placa dispersiva, ela é para quê? Fazer o retorno da onda, da energia. Placa totalmente descartável. Aonde eu coloco essa placa, Bru? Põe aonde vocês acharem melhor pôr. Tenho que colocar exatamente nas costas dela ali, em quadrado superior? Não, não precisa. A gente vai colocar, por quê? A onda, ela vai entrar, a energia, desculpa, ela vai entrar e ela vai encontrar a placa para poder fechar essa corrente, essa energia, desculpa. E aí, quando eu coloco muito longe, eu perco mais energia. Quanto mais próximo, melhor. Porém, não é necessário que coloque muito próximo. Ou eu coloco aqui embaixo, ou eu coloco na outra coxa, eu posso colocar atrás das costas. Se aquecer demais, eu posso trocar o local também. Não é nada que vá alterar o seu resultado, ok? Então a gente vai deixar contraposto no posterior de coxa, tem que fixar bem, tem que ver se tá tudo coladinho, bonitinho, tá tudo certinho. Para fazer a aplicação, a gente liga ele, já tá congelado, já tá bem gelado. Geladinho já? Se a gente deixasse ele assim, ia mostrar uma camada de gelo mesmo. Mas lembrando, essa camada de gelo ela não vai ficar, porque a gente passa, não tem como ela ficar, né? Se quiser, pode começar. Tem alguma pergunta? Tem. Movimentação. A gente vai fazer movimento circular, frequente e dando uma leve empurradinha pra cima, da forma que a Mayara tá fazendo. Perfeito. Se vocês podem perceber, não desacopla de modo algum. Se desacoplou, tem que começar do começo. Não pode desacoplar, a gente perde energia, perde contato.
principalmente na monopolar. Isso também, gente, é para qualquer tipo de radiofrequência, tá? Até mesmo o híbrido, quando for utilizar, não pode ficar desacoplando. Pode falar. A Thaís perguntou se existe uma energia específica para atingir as fibras de colágeno. Uma energia específica? Isso. Eu preciso, na verdade, a fibra de colágeno, ela só vai ser ativada por fibroblasto, colágeno, elastina, se eu chegar na temperatura. Não é a potência que vai definir isso. A potência vai ser a velocidade que eu vou chegar nessa temperatura. Aqui na criofrequência tem uma grande diferença da rádio. Nós não conseguimos identificar só com câmera termográfica, mas com termômetro a infravermelho a gente não consegue identificar a temperatura. Por quê? Por causa do choque. Eu tenho gelo e eu tenho calor. Mas justamente por conta desse choque, e aí diante ao artigo que a gente tem, ele é provado que consegue fazer o estímulo do colágeno da elastina. Mas respondendo a pergunta, é de 40 a 42 graus que eu tenho que chegar para poder atingir a neocolagênese. A potência só vai interferir na velocidade que isso vai ser entregue. Diga. A Simone perguntou qual procedimento é este. Tá. Simone, tudo bem? Simone, a gente está fazendo aqui um protocolo para dar um up aí, um protocolo do carnaval, para ser um resultado bem imediato e expressivo. A gente vai trabalhar a gordura para a bananinha, dando um up, levantando o bumbum, e também depois na outra ponteira, no outro processo, a gente vai usar a ponteira bipolar para celulite e flacidez. O Val Macedo está perguntando, ele disse que é muito boa essa aula, que ele já alocou 2 vezes a máquina da Doxy para o consultório dele e que ele tinha parado devido à falta de material em redes, então ele gostou bastante. E ele gostaria de saber qual é o diferencial do nosso equipamento. Tá. Então vamos lá. Primeiro, agradeço muito por você ter gostado. Sempre que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, inclusive, que a gente consegue ajudá-los, tá? Lembrando, só para dar um ganchinho nisso, nós temos vivências na Doxy, nós temos cursos também. Lá na bio aqui do Insta mesmo, tem um link que vocês podem acessar, cai no WhatsApp com a pessoa responsável que pode tirar todas essas dúvidas. E é bem interessante, protocolos, uma forma de se, não gosto da palavra, mas uma forma de se reciclar sempre também é legal. Grande diferencial do Andros Criofrequência. Primeiro, a maior potência real, né, do mercado a ser entregue, tanto em monopolar quanto em bipolar, tanto em facial quanto em corporal. Então nós temos 600 watts de potência em tudo, nas 6 ponteiras. Segundo, nós temos 6 ponteiras, são ponteiras distintas para cada, elas são anatômicas e para cada região do corpo, né? Então essa grandona aqui, a monopolar, nós não vamos utilizar no rosto. Nós temos uma monopolar pequenininha, depois a gente pega para mostrar para vocês, que dá para fazer inclusive harmonização facial não invasiva. A gente vai poder fazer uma outra live sobre isso também. Os 600 watts de potência em todas as ponteiras, né? Não é só na monopolar, nossa monopolar ela é grande. Nós não temos resfriamento, nós temos congelamento e o único também equipamento de criofrequência com artigo científico comprovando tudo isso que a gente fala, né? Foram comprovados por especialistas renomados, artigo indexado, enfim, com toda a responsabilidade que a gente tem, tá? Um equipamento muito leve, também temos 2 ponteiras de radiofrequência tripolar, que daí é só radiofrequência, também a 600 watts de potência, não tem maior no mercado. E os resultados que são impressionantes, assim, ele sozinho ou associado a outra terapia. Danúzia perguntou qual equipamento é este. Lúcia, nós estamos trabalhando com Andros Criofrequência, a nossa criofrequência. Estamos fazendo aqui um protocolo com uma monopolar para gordura e vamos aplicar depois a bipolar para flacidez e celulite. Não que a monopolar não trabalhe isso, mas para a gente ter um resultado mais rápido ainda, como a gente está falando que é um protocolo de carnaval, para quem está com muita pressa, esse protocolo vocês vão achar muito bom. A Cássia perguntou quais são as áreas que a criofrequência mais dão resultados. Cássia, a criofrequência ela dá resultados em todas as áreas.
Isso a gente já tem até bastante material disposto para vocês, os nossos clientes que utilizam a endoscopiofrequência. Nós conseguimos perceber, por exemplo, o pessoal que tem até mesmo, lembrando, não trata sobra de pele, mas melhora, ele é tão eficaz que melhora uma sobra de pele até para um pré-operatório. Então isso é muito importante, ele te dá um resultado para você ter um resultado ainda melhor de uma outra consequência, né? Facial, nós temos emagrecimento facial porque nós trabalhamos uma monoclonal, bochecha, papada, sem danificar o meu tecido ou sem nenhum tipo de incômodo, né? E para celulite flácida, é os nossos assim queridinhos, mas temos resultados no corpo todo. Quais são os casos mais indicados com a ponteira tripolar? Tripolar a gente só tem radiofrequência, né? Então, um exemplo, eu quero trabalhar, fibrose, desculpa. Eu quero trabalhar fibrose. Não tenho necessidade de trabalhar numa monopolar, né? E nem numa criofrequência, da monopolar que seja. Por quê? Porque eu quero calor, não quero um calor excessivo, porque eu só preciso de maleabilidade do tecido. Então eu usaria. Usaria também no pós-operatório. Usaria para quem tem sensibilidade ao frio, que a gente vai atender todos os públicos. E usaria também como protocolo, radiofrequência e intercalo com criofrequência. Então a gente consegue montar muita coisa com todas as ponteiras. A Lu diz que é apaixonada nesse aparelho, que ela tem resultados excelentes. O Val, que ele gostou e vai voltar a usar no consultório, agradeceu pela resposta. Lu, deixa eu te falar, ele também, eu adoro, tá? Eu adoro, eu sou suspeitíssima, mas eu amo o Andros de paixão. Os resultados, inclusive em mim, foram excelentes. E obrigada a você também pela confiança. Eu não tenho dúvida que o que a gente precisa? Raciocínio clínico, entender o equipamento. A gente tem uma Ferrari e tem que saber dirigir. Dirigir sem bater, sem fazer coisa errada, né? E aí a gente chega bem longe. Então é um equipamento que vale muito a pena você conhecer. Pode falar. A Janine perguntou se tem alguma potência padrão para trabalhar essa área famosa bananinha. Potência padrão, de novo, então. Potência e frequência são duas coisas que o pessoal fica um pouco confuso com isso. A potência é a velocidade, é a porrada, como a gente fala, é o acúmulo dessa energia, a velocidade que ela vai entrar no tecido. A frequência é uma outra coisa. Já foram os 8 minutos. Se você puder chegar um pouquinho, já vou te responder, Janine. Se você conseguir chegar um pouquinho mais perto, perceba essa linha. E aqui, a gente chama de gordinho, né? Esse gordinho um pouco maior e aqui menor e a linha mais curta, tá? Aí a Mayara foi sempre perguntando pra ela se estava tudo bem, se ela não estava sentindo dor ou alguma coisa, mas a queixa de dor ela é zero. Você pode sentir um pouquinho mais quente, mas pouquíssima coisa. A gente não tem relatos de que a pessoa não aguenta fazer, de que é uma terapia dolorida, nada disso. Voltando só à potência, que a gente já vai mudar aqui o protocolo para a segunda parte dele. A potência não existe, a gente não tem um padrão para ser usado, né? Quanto mais rápido a potência, né? Quanto maior a potência, mais rápido a entrega dessa energia, desse acúmulo de energia e do resultado. Porém, lembrando, a gente nunca começa em 600 watts, você tem que começar com potências mais baixas, 300, 350, 400 e aumentando gradativamente conforme vão passando as sessões, tá? Agora a gente vai trocar a ponteira, vamos usar a ponteira bipolar, então vamos lá, a gente selecionou a área, demarcou a área, colocamos o que a gente ia trabalhar e agora nós vamos trabalhar a ponteira bipolar. A ponteira bipolar nós vamos fazer ela em duas fases. Nós vamos fazer esse quadradinho aqui que foi feito da bananinha e o glúteo. No glúteo dela dá pra gente usar o glúteo todo, porque aqui vai dar um 10 por 15, tá bom? Desculpa, ela assustou, tadinha. Minha mão está um pouco gelada, acho que assustei ela. E aí a gente tá trocando aqui pra bipolar, tá? Bipolar, ela vai fechar aqui entre ela, né? A mono, a gente tem biplanar e aqui a gente fecha com um arco a onda. Então ela vai atingir mais superficial. Por que isso é bom?
eu não preciso colocar monopolar em puro. Porque agora eu vou concentrar no tecido, na epiderme e na primeira fáscia da derme, né? O que isso significa? Vou estimular colágeno, elastina e vou aumentar a vascularização local. Isso daí melhora muito a minha celulite e o aspecto da pele, tanto tônus tissular quanto a melhora na flacidez. Deixa eu falar. A Cássia também perguntou, será que a profissional que aplica a criofrequência de vocês tem problemas com ponteiras pesadas? Já me falaram que não. A nossa, o ângulo de criofrequência, a ponteira é extremamente leve. Inclusive a da radiofrequência, a gente brinca que é uma pena, né? Ela é super leve, né? Quem já trabalhou com outras marcas de criofrequência e conhece o Andros, a profissional falando, quem vai ficar aplicando mesmo às tantas horas por dia, falam que a diferença é absurda na aplicação. Mesmo porque, um exemplo, a facial, aqui é uma bipolar facial. A facial, nós conseguimos, olha como ela é anatômica, eu consigo pegar o cantinho do nariz, eu consigo pegar aqui no bigode chinês, enfim, eu consigo desenhar esse corpo sem lesionar o meu braço, por exemplo, meu ombro, sem ter grandes problemas aqui, porque se você fica 10 horas com um manípulo muito pesado, ou com um manípulo que você tenha que pegar de uma forma ruim, isso lesiona o seu profissional, tá? Agora nós vamos para bipolar. Bipolar, eu posso subir mais na minha energia? Posso. Aqui eu vou fazer em 500, vamos colocar 500. Porque na bipolar essa energia ela é mais superficial, então ela pode aguentar mais. E o congelamento, ele também não deixa que aqueça. Maiara vai aplicar de novo aqui em cima desse quadradinho que a gente fez, demarcando a bananinha, sempre levando para cima, dando esse up. E aí, depois que terminar os 8 minutos, ela vai fazer mais 8 minutos na nádega mesmo, no glúteo. Tá? A Thaís está perguntando se na criofrequência não tem como saber se chegamos na temperatura ideal e como saber se cheguei ao meu objetivo, por exemplo, de desestabilizar as fibras de colágeno. Repete a pergunta, eu entendi mais ou menos a pergunta dela. Repete de novo, por favor. Na criofrequência, não tem como saber se chegamos na temperatura ideal, como saber se cheguei ao meu objetivo, por exemplo, de desestabilizar as fibras de colágeno. Tá. Entendi a pergunta agora. Lá no começo, eu havia dito a diferença entre crio e rádio. E fica realmente essa dúvida. A dúvida não é só sua, é de todo mundo, eu acho. Criofrequência é uma radiofrequência, porém eu não lido ela como uma radiofrequência. Por isso também, por eu ter esse congelamento na minha ponteira, por eu ter o choque térmico, eu não consigo aferir com o infravermelho. Porque daí eu vou me basear por uma temperatura que ela tá entre quente e frio. E se essa temperatura ela tá quente e frio, ela nunca vai chegar a 40, 42 graus. Ela vai chegar a menos no tecido. Mas o que está importando para mim é o que entra dentro do meu tecido, né? Não por fora, e sim por dentro, o que a onda está fazendo ali. Quando eu sei que essa temperatura está correta, por quê? Dentre a potência e a frequência utilizada, no equipamento a gente tem a opção de escolher rosto, abdômen, bumbum e etc. E ele mesmo delimita a frequência. Então nós não precisamos nos preocupar com essa frequência, porque ele já parametrizou com a frequência. A potência ela vai entregar essa energia, e se eu colocar um termômetro, como é o nome do termômetro que mede? Não, uma câmera termográfica, desculpa, que eu consigo avaliar a temperatura embaixo do meu tecido, eu vou enxergar que eu tenho o estímulo do colágeno, porque a partir de 40 graus lá embaixo, quando a gente tem a radiofrequência, eu tô a 60 graus mais ou menos. Na crio, eu já tô a mais, né? A 40, 42 no calor. Então isso daí, a gente pode comprovar falando só do Andros. Eu não consigo falar de outras criofrequências, porque do Andros a gente teve o artigo científico comprovado essa eficácia. Tá? Então, no artigo científico foi feito em pele humana, em pele animal, e foi feita pesquisa com
com a câmera termográfica, enfim, uma série de pesquisas que levou bastante tempo, inclusive, para ela se firmar todas as condições que a gente está prometendo para vocês que entrega. Então, esses 8 minutos dentro de um 10x15 é a energia suficiente para poder estimular colágeno e elastina. O Intler diz que o que ele mais gosta no Andros são as ponteiras dedicadas para o tratamento facial, regiões menores. A Lu disse que a ponteira é bem confortável de trabalhar, que ela adora as faciais. As faciais, quem trabalhou com outro tipo de criofrequência, vai ver, assim, absurda a diferença. Mesmo porque com outra criofrequência, nós trabalhamos assim, no rosto, né? Então imagina só, estou fazendo um rosto, aqui eu desacoplo, eu volto acoplado, perdi energia, resultado eu não vou ter. Então eu tô aqui, acoplo, não é que não vai ter resultado, você vai perder resultado. Então é importante que tenha ponteiras anatômicas distintas para cada região do corpo. E o Andros é a única criofrequência que oferece isso também. A ponteira facial dá para ser usada no corpo também. Por exemplo, a monopolar, eu posso usar a monopolar no corpo, gordurinha do sutiã, posso usar em monte de Vênus, posso fazer em regiões onde não acoplaria a minha ponteira maior. Então isso é um grande diferencial que dá um conforto e melhora no resultado do cliente. O Carlos fez um adendo aqui que o Andros foi destaque no INCAS, o maior congresso de dermatologia estética do mundo. Também. Então, ele é um equipamento onde tem resultados expressivos e uma confiança até mesmo da medicina, né? Como a gente sempre trabalha na Doc, são plataformas. Então, se existir uma próxima tecnologia onde necessite de criofrequência ou radiofrequência, você adquire somente a ponteira, né? E aí você tem uma ponteira que vai fazer XYZ a mais do que essas 6. E você não precisa adquirir um novo equipamento só por conta de uma ponteira nova. Isso também é um grande diferencial, ser plataforma. Mais alguma pergunta? Vivo? Então vamos lá, a gente está quase chegando, já foi metade do tempo aqui nessa parte menor. Você colocou de 8 em 8? Mas a gente consegue perceber já nas linhas. As linhas aqui do bumbum, elas já começam a apresentar uma grande diferença. O Intler perguntou o que o artigo científico do Andros mostrou pra gente e quais foram as principais descobertas no estudo. Eu ia falar acho, mas não é acho, eu tenho certeza, né? No artigo científico, ele mostra principalmente a liberação desses hormônios, do porquê que o choque térmico é tão eficaz, né? E o que traz de diferença esse congelamento. Então, no artigo a gente mostra essa liberação menor de COX-2, menor de anti-inflamatório, então eu consigo inflamar mais e mais liberações de HSPs. Além de que eu consigo chegar na cristalização do adipócito. Falando na monopolar, ela é a única que realmente é comprovado que faz apoptose na célula de gordura por meio de cristalização, meio de congelamento. Bruna, é a mesma coisa que criolipólise? Então, não vou fazer mais criolipólise. Não, é diferente. Nós temos 3 meios de fazer apoptose. Através de onda sonora instável, que é de ultracaptação, por exemplo, não de ultrassom, de ultracaptação. Temos de criofrequência, mas criofrequência que chega a um congelamento para isso. Então, nesse caso, comprovado, é só o Andros criofrequência, que ele chega dentro, no artigo mostra que ele chega dentro da célula menos 9, menos 11 graus. E por meio de criolipólise, mas aí eu tenho uma outra terapia onde eu não trabalho, por exemplo, a flacidez de pele. A Cássia disse que já deu para notar o efeito abaixo do bumbum. A Danúzia perguntou se primeiro foi a crio e agora é a rádio. Tá.
E a Janine perguntou quantas sessões podemos indicar para o nosso paciente ver o resultado com a ponteira monopolar facial na papada? Boas perguntas. A Danusa perguntou, fala de novo. Se nós usamos a crio e depois a rádio. Então vamos lá. Não, a gente usa a criofrequência, ela é uma radiofrequência. Eu vou falar isso sempre, tá, gente? Parece que tá ficando chato, mas não. É importante. É uma radiofrequência com congelamento na sua ponteira. E isso vai gerar um choque térmico. Então, ao mesmo tempo, eu faço a radiofrequência com criogenia, por exemplo. E a gente tem a criofrequência. É ao mesmo tempo. O que a gente mudou aqui, que eu acho que foi a sua pergunta, na verdade, é as ponteiras. Nós usamos uma monopolar que vai trabalhar a gordura e aumentar a maleabilidade do tecido, a vascularização também. E, óbvio, melhora o tecido, porque não tem como a gente só trabalhar a gordura sem passar por tecido, né? Então a gente também melhora o tecido. E agora a gente está na ponteira bipolar, acumulando a energia no tecido. Então são essas duas ponteiras que a gente está usando agora. Agora a Nayara ela vai subir agora pro bumbum. Se você quiser, Gi, vem daqui pra gente conseguir ver essa diferença, tá? Aqui a gente tem um gordinho, aqui esse gordinho já diminuiu. A prega do bumbum também tá mostrando. E agora aqui a Nayara ela vai fazer esse movimento assim, ó. Eu fiz assim e não mostrei, né? Desculpa. Eu vou te mostrar. Ela vai fazer esse movimento, claro que na hora que ela for aplicar vocês vão ver, mas é sem desacoplar e tudo mais, e respeitando somente a área do bumbum. Depois, acho que daqui onde eu tô dá pra ver bem como ficou menorzinho aqui, tá? Gente, lembrando, nesse protocolo, o que vocês podem fazer? A gente tá mostrando o que eu podia melhorar no corpo dela, mas, eu vou aqui desse lado, gente, pra poder mostrar. Mas, por exemplo, se ela tem um culote, aqui, eu me concentro com uma monopolar aqui e eu faço a diminuição desse culote. Também tudo na mesma hora. Aí eu me concentro na monopolar porque é gordura e depois eu só passo a bi também para esse acúmulo de energia na flacidez. Aqui, ó, como a Mayara tá fazendo, que no vídeo talvez não dê pra ver direito. Pressiona para subir e na hora de descer solta a mão. Pressiona para subir, na hora de descer solta a mão. E é devagar, nesse movimento frequente, ou ela faz essa varredura mesmo, ou movimento circular, tá? Presta atenção também, ela não desacopla em nenhum momento. Tinha uma outra pergunta que eu não respondi. A Cássia perguntou se vem alguma novidade no Andros, que ela ama o equipamento. Se vem novidade no Andros, eu não sei se eu posso contar. Vocês fazem umas perguntas. Tem alguém aí que pode me dar uma coisa se eu posso contar ou não? Brincadeira. Sempre vem novidade. Sempre vem novidade. Nós acabamos de lançar uma das nossas grandes novidades, que é o Romoniac, a depilação a LED. Inclusive, dia 17 de fevereiro tem a nossa primeira formação do mundo em depilação a LED, que nós vamos falar, sim, sobre laser, sobre luz intensa pulsada também. Então, não é só para aprender sobre LED, é para aprender todas as formas de depilação, essas tecnologias. Então, sempre tem um lançamento, e com certeza esse ano vem um lançamento muito incrível junto com o Andros. Então, se preparem. Vem novidade assim daquelas pra vocês. Tem mais alguma? Acho que tinha que eu esqueci de responder. Tinha ela dizendo que dava pra ver uma diferença notória na linha do bumbum. A Elisa perguntou por que o Andros é considerado uma plataforma. Considerado uma plataforma, como eu disse um pouquinho antes, porque eu consigo adquirir peças, né? Acessórios, outra ponteira, por exemplo, né? Então, vai ter o lançamento de uma ponteira X que vai fazer Y e Z. Não posso contar sobre o que ainda, mas você não precisa adquirir de novo um novo Andros. Você adquire somente o manípulo dedicado àquela terapia. Isso é uma grande vantagem, porque você não acumula
aparelho na tua clínica e você também diminui demais o seu custo, né? Então, todos os equipamentos da Dox, todas as tecnologias da Dox, elas são no meio de plataforma. Qual é o gel de contato que é usado no tratamento? Importante, sempre glicerina ou gel glicerinado. Por conta da radiofrequência, ele adequa melhor. Né? Não gosto do gel neutro, a base d'água não acho legal. Mesmo porque gasta muito gel neutro, a base d'água também. Mas a glicerina, o meio de contato dela é melhor, até mesmo pelo aquecimento que ela gera. Vocês indicam alguma associação com o Andros? Alguma forma para intensificar ainda mais o resultado? Intensificar o resultado? Várias formas. E aí eu ficaria aqui falando pra vocês que eu me empolgo muito. Pode ser associado com o Híbrios, pode ser associado com a criolipólise, o Asgard, pode ser associado a outras terapias, como por exemplo correntes, dá para ser associado também. Eu particularmente não gosto muito com Carbox, mas não vejo por que não, mas também não vejo por que sim, mas eu consigo associar ultracavitação, entre outras. O resultado dele com o Híbridos imediato também é bem impressionante também. Assim como o da criolipólise, né? Quando eu associo ele antes da criolipólise, eu além de melhorar o meu tecido para receber um vácuo, eu já tenho o estímulo de apoptose na célula de gordura. Então, um exemplo, o Asgard ele pega até 81% das células de gordura dentro do manípulo. Isso é muita coisa. Agora, se eu fizer o Andros antes e já pegar uma certa porcentagem para entrar em apoptose, o meu resultado sem dúvida será muito melhor. Mais algum? Não. Vamos lá, tem mais 2 minutinhos. A gente vem daqui, Gi, pra gente mostrar. A gente consegue já perceber nítido o bumbum dela um pouquinho maior de um lado do que do outro. Tá. Lembrando também, poderíamos fazer o colote dela com monopolar, poderíamos, ia dar um resultado também ainda melhor. Então vocês podem associar esse protocolo por toda a região, tá? Não tem um limite de região, desde que respeite esse 10x15 e faça a passada dessa forma que a gente está fazendo, tá? O dela dá pra ver, não sei se vocês estão conseguindo ver pela câmera aí, mas dá pra ver nitidamente um aumento mais abaladinho, mais redondinho. As ponteiras corporais, então, são monopolar, bipolar, a tripolar e também tem as mesmas para o facial. E o facial, por exemplo, nós temos essas aqui que eu falei que eu ia mostrar, que é uma ponteira monopolar facial. Ela eu posso usar onde? Bochecha, a área do zigomático, né? Posso fazer um contorno da maxila também, do maxilar, desculpa. E papada. Teve uma pergunta aí de papada, vou guardar, tá? Teve uma pergunta aí de papada, quantas sessões mais ou menos? Papada, a indicação da papada é usar sempre a monopolar, né? Fazendo o desenho. Então vocês vão pegar 8 minutos da papada inteira, não precisa dividir 2 em 2, são 8 minutos. E vai fazer a passada. A placa dispersiva ela vai ficar na escápula, aqui atrás. A gente clica na asa, aqui atrás, né? A gente vai pôr na escápula e vai fazer uma movimentação. Movimento circular, movimento reto. Não pode desacoplar. Desacoplou, ele vai sentir um incômodo. Não é um incômodo de queimadura, não é nada disso, mas ele sente um incômodo. A gente quer passar conforto no paciente. E a gente já tem na primeira sessão o resultado. Uma média, 5 sessões, a gente já tem resultado de papada, é bem expressivo, tá?
Papada, vale a pena tirar foto toda a sessão, porque não tem como a gente medir, né? Principalmente se for uma papada com flacidez, eu posso mixar tanto o monopolar quanto o bipolar. O Estúdio Você Bela perguntou se a criofrequência é mais eficaz para a flacidez do que para a gordura localizada. Criofrequência, o carro-chefe a gente sempre vai dizer mesmo que é o tecido, é para flacidez, porém, quando eu tenho, vou dar um exemplo, para ficar assim bem ilustrativo, bem fácil de entender. Tenho um abdômen que eu vejo gordura, mas eu vejo muita flacidez. Quando eu for colocar o meu manípulo da criolipólise, por exemplo, eu não vou conseguir identificar só gordura. Eu vou identificar mais pele, mais flacidez do que gordura. Então aí eu uso sem dúvida alguma a criofrequência, porque eu vou ter resultado efetivo na gordura e no tecido, coisa que outras tecnologias a gente não tem. Então não é que ela é melhor, eu posso usar para as duas coisas. Ela é muito boa e eficaz em gordura e muito boa e eficaz em flacidez. Então vamos lá. Veja, eu acho que daqui onde eu tô assim, ó, dá pra ver bem, assim de cima. Aqui, olha, a gente vê mais redondinho, né? Mais um pouquinho assim, vamos dizer, mais caidinho. Aqui eu vejo mais sequinho, né? Faz uma voltinha maior, menor, né? E aqui a prega, olha só. Dá pra ver também nítido, depois a gente vai tirar uma foto dela em pé e vai postar esse antes e depois pra vocês enxergarem. Dá pra ver nítido que aqui, você consegue contrair, meu bem, um pouquinho? Isso, olha só. Aqui, ó, a celulite, vê se vocês conseguem enxergar e do outro lado não. Dá pra ver bem nítido ali naquela região. Isso. Mas a prega aqui a gente já vê também, né? A prega bem menor de um lado do que do outro, né? Pode relaxar. Ó, quando ela relaxa a gente vê o tamanho da prega bem menor de um lado do que de outro. Tá? Quanto tempo a gente gastou aqui? Meia hora, né? 32 minutos, né? A gente fez... Foi 16? Foi 16 aqui na bananinha e mais 85. Foram 32 minutos que nós utilizamos. E esses 32 minutos deu esse resultado. E esse resultado ele vai perdurar, tá? Então é um procedimento rápido, indolor e que a gente traz um resultado imediato. Quantas vezes eu posso fazer? Ninguém perguntou, mas eu vou responder. Quantas vezes eu posso fazer essa aplicação? Indicação, uma vez por semana. Porém, se eu fiz, um exemplo, segunda-feira, posso fazer na sexta? Posso. Eu posso dar esse intervalo aí de 4 dias, mais ou menos, para fazer uma próxima sessão, tá? Mas a indicação é uma vez por semana. Então, chegando no carnaval, corre lá, pede seu Andros Criofrequência e fala que vocês querem a criofrequência que funciona, né? A criofrequência que congela, a criofrequência que que não dói, que não aquece, que enfim, e que traz resultados impressionantes, como o Andros Criofrequência traz. Carnaval chegando, vamos lá, realçar o que a gente tem de mais bonito. Tem mais alguma pergunta? A Elisa está chocada com o resultado imediato. O Intler diz que a linha do bumbum diminuiu bastante. O Estúdio Você Bela. Qual a sensação que o paciente sente? Se é quente ou frio? Quer responder, Isa? Pode falar assim. Pode falar assim. É os dois. É os dois? Primeiro é frio e depois frio. Ela falou que primeiro é frio e agora ela tá sentindo esquentar, correto? A gente também, a gente conhece assim, na prática mesmo, de receber os equipamentos, realmente é isso. Na monopolar a gente sente um morno, não é nem um quente, é um morno, por causa do frio, né? Mas na bipolar é bem geladinho, a gente sente bem. Isso é uma coisa muito boa pro facial, não posso deixar de dizer, né? Mas pro facial, por exemplo, o pessoal geralmente não aguenta 150 watts de potência. Tem que ficar lá em 120, não consegue ultrapassar 200.
Aqui a gente pode ultrapassar, depois a gente também pode ser um outro tema de live, para ser facial, a gente consegue fazer em 400 watts de potência. Por quê? Porque o congelamento traz conforto. E aí eu consigo ter resultado, além de conforto para o meu cliente, ele vai aderir melhor ao tratamento. E posso utilizar em roséola, o que radiofrequência não pode, criofrequência pode. E posso utilizar em melasma, criofrequência não vai ativar o seu melasma. Então aquele seu paciente que você não consegue fazer nada de radiofrequência para fazer estímulo para ter neocolagênese, você pode usar com Andros criofrequência, porque não ativa o melasma em linha rosácea. Então a gente tem uma infinidade aí de boas indicações, de protocolos e de resultados imediatos. Quantos minutos na região abdominal é necessário fazer a criofrequência? Também vai depender do 10 por 15 que a gente usar, né? Geralmente, um abdômen, por exemplo, do dela, dá pra gente fazer 2 quadradinhos, 16 minutos, porque ela é mais estreitinha. Não tô falando nem de nível de gordura, tô falando de largura mesmo. O biotipo dela é mais estreito. Então eu consigo fazer 2 quadradinhos e aí eu uso 8 minutos em cada um, lembrando do 10 por 15. Seria aí 16 minutos no abdômen e um resultado impressionante. É possível fazer harmonização facial com o Andros? Maravilhoso. Eu sou apaixonada pela harmonização facial. Até um dia a gente estava conversando, mostrando pra Mara, a gente fez uma pessoa daqui também. E o resultado também a gente pode divulgar. É impressionante. A gente utiliza monopolar mesclada com bipolar. Então tudo a gente faz um raciocínio clínico para poder montar. Não adianta eu passar um protocolo para vocês prontinho. Eu tenho que ensinar a pensar para a gente conseguir ter um resultado. Porque a máquina ela vai fazer tudo. A gente só precisa pensar, colocar as ideias em ordem, adaptar aquele corpo, aquilo que aquele paciente precisa. E aí eu tenho um resultado 100%. Usando a monopolar para emagrecimento facial e arqueamento de sobrancelha, é inacreditável. A gente tem um antes e depois que a pessoa estava meio assim, ela ficou assim, olho aberto. É bem interessante. Michele falou que o Andros criofrequência é bom para gordura na monopolar e na bipolar focado na flacidez. A Nandinha perguntou o tempo máximo da sessão área a ser tratado. A área é 8 minutos. É 8 minutos a área. Não pode ser menos nem mais. Não tem necessidade, na verdade, de mais, mas menos não pode ser. 8 minutos. Aí eu posso fazer quantas áreas? Quantas você quiser. Pode fazer quantas você quiser. Só não é indicado passar de 8 minutos naquela área, tá? Porque a gente está trabalhando com choque térmico. Então a gente tem que lembrar que a gente tem uma cristalização do adipócito também. Aqui, ó, a gente percebe, claro, né? Fora do tecido, ela faz esse congelamento. Chegando menos 11, menos 15 graus de temperatura. Quantos graus, agora eu pergunto pra vocês. Quantos graus que eu tenho cristalização do meu adipócito? Ele entra em apoptose. A literatura e artigo científico diz que a partir de 10 graus positivos, 7 graus positivos, eu já entro em apoptose por cristalização. A gente chega a menos 9, menos 11, menos 15, comprovado. Então, fiquem tranquilos que o resultado é garantido. Não é a Bruna quem diz, não é nada, é o artigo científico, são professores formados, muita ciência e muito estudo em cima dele. A Fina perguntou se tem curso. Temos curso, tem um link na bio, lá aqui do Instagram da Adox. Se você clicar lá, cai direto no WhatsApp da pessoa responsável e ela pode te dar todas as informações. Temos cursos. O primeiro, a primeira formação do mundo em depilação a LED. Lembrando que nós vamos falar sobre laser, vamos falar sobre luz intensa pulsada e sobre LED, mostrando as tecnologias, os diferenciais e os resultados. E a gente tem curso de criolipólise, raciocínio clínico, protocolos com Andros, híbridos e criolipólise. Temos curso de avaliação, enfim. E temos também a nossa vivência. Se você já tem algum equipamento, por exemplo, o Híbrios, se você tem o Híbrios e você não teve um treinamento, agora você vai ter. Nós temos a vivência que você passa o dia inteiro na Dox Votorantim e nesse dia você vai conhecer a nossa casa, que vai ser a sua também, né? Você vai conhecer a fábrica, todo o nosso espaço, a gente passa um dia bem gostoso e tem um raciocínio clínico todo voltado ao Híbrios e a tudo que o Híbrios pode fazer, apresentando as outras tecnologias para vocês.
Quem tiver interesse também pode chamar aí que a gente conversa com vocês e te passa todas as informações. A Danúzia tá perguntando o nome de vocês. Eu sou a Bruna Caparrós. Eu sou Maiara. Maiara Oguri. Maiara Seu nome dela é Oguri. lindo. Gente, é sobrenome japonês. Deixa eu só mostrar pra gente ver um pouquinho que o bumbum dela deu aquele efeito do pump que a gente gosta. Eu vou colocar a fita pra gente ter essa noção do quanto o bumbum dela levantou. Acho que a gente consegue perceber, ó. Aqui, né? Vamos olhar essa marcação. Isso, ó. Tá vendo? Aqui eu estou em cima da linha do bumbum. E aqui, ó, eu estou seguindo essa que era de antes. Olha como o bumbum dela deu aquele efeito pump que a gente gosta. Tem uma festa pra ir, tem uma formatura. Vamos fazer um andros Tem um carnaval. Tem um carnaval. Tem aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? É uma linha, tá? Não tá descendo nem subindo, tá retinha. Aqui eu tenho a linha do bumbum. E aqui, ó, olha como ele subiu, né? Então a gente teve um pump. Só que isso daqui, gente, não é efeito Cinderela. Ele é efeito, a gente chama de efeito acumulativo, tá? As próximas sessões que ela for vindo, ela vai aumentando esse resultado, até esse resultado ele fixar, ele maturar, e depois ela só vir para sessões de manutenção, tá? Então ele não é um efeito Cinderela, a gente fez aqui assim, sumiu, nunca mais vai ficar desse jeito. Ele é acumulativo, encheu o copo vai esvaziar sim, mas vai sobrar um pouquinho. Próxima sessão, enche, sobra mais um pouquinho, até esse copo ficar cheio. Certo? Pessoal, eu preciso muito agradecer a disponibilidade de vocês, por vocês estarem aqui nesse horário. Espero que vocês tenham gostado. Esse protocolo a gente pode utilizar agora nesses efeitos rápidos, imediatos que a gente precisa. Andros Criofrequência, melhor tecnologia do mercado para flacidez e gordura localizada ao mesmo tempo, aquele efeito boom, né? Então, se você também tem qualquer dúvida, entre em contato com a gente, deixa no direct, eu quero saber sobre o Andros Criofrequência, e a gente conversa com você sobre o que você quer saber dele, e a gente vai te ajudar com isso, tá bom? Muito obrigada, quero agradecer a todos e até muito em breve. Beijão. Se vocês quiserem tema de alguma coisa, deixa aí pra gente, que a gente monta pra vocês. O Winkler falou pra gente fazer o outro lado da modelo pra ela voltar pra casa feliz. Vai ser feito. Deixa eu dar uma torta pra casa, não, coitada. Lembrando, fica 24 horas disponível, tá? Tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.